Olá a todos, meu nome é Felipe Matheus da Silva e Silva e hoje eu vim apresentar um trabalho no qual eu fui voluntário e orientado pelo professor Daniel Rufino Amaral, e tal trabalho se intitula Eficiência de fungicida composto por Bacillus subtilis e cobre no manejo da ferrugem asiática da soja. Esse trabalho foi desenvolvido no IFTM Campus Uberaba, na unidade da Fazenda. E desde já, eu deixo o meu muito obrigado àqueles que estão assistindo a apresentação e espero que ela possa ser engrandecedora e que venha agregar no conhecimento de todos. Para começar, nós temos que entender a importância dessa cultura dentro do cenário nacional. O Brasil, como nós sabemos, tem um de seus pilares econômicos baseado na produção agrícola. E a soja, dentro desse cenário, é uma das culturas de maior importância, devido à quantidade de produção e ao capital gerado através da produção de soja. Sabendo disso, a gente sabe que uma lavoura não vive livre de doenças, e elas são, então, extremamente importantes dentro da produção agrícola. Então, nós temos que estudar essas doenças a fim de evitar e reduzir as perdas que elas podem causar na nossa lavoura. Então, perdas econômicas, que vão vir de perda de produtividade, e o que vai elevar, por consequência, o custo da mesma, da lavoura, da custo da lavoura no geral. E a ferrugem da soja, atualmente, representa o maior problema fitossanitário da cultura. Essa doença é causada por um fungo, e atualmente nós já vemos que alguns eventos em que tal fungo tem resistência a alguns dos tratamentos convencionais, alguns controles convencionais utilizados para o mesmo. Então, geralmente, controles químicos com fungicidas. Isso tem se tornado cada vez mais frequente. E estudar métodos alternativos que contornem essa resistência que o fungo vem adquirindo ao longo do tempo é extremamente importante para que essa doença não se torne uma doença sem controle e que possa causar perda total de uma lavoura. E ela tem potencial para isso. Então, visando isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a eficiência de um fungicida composto por Bacillus subtilis, então um controle biológico, um método alternativo ao controle químico, e utilizar isso em diferentes dosagens para ver aquela ideal, com o cobre e sem o cobre, no controle da doença em questão, que é a ferrugem asiática. O local no qual o experimento e o trabalho foi realizado foi no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Uberaba, na unidade da Fazenda, próximo à área do pivô central. A altitude do local gira em torno de 800 metros e o clima, segundo a classificação de Köppen, é AW. O solo, segundo Santos e colaboradores de 2018, segundo o trabalho dos mesmos, é classificado como um latossolo vermelho distrófico, de textura média arenosa. Então, aqui nós vimos a característica da área em que o experimento foi realizado. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, EBC, com 4 repetições para os tratamentos. E os tratamentos em questão foram tratamento testemunha, sem o uso, então, de fungicida, ou o fungicida de controle biológico na dose zero, né, na dosagem zero, e também nas outras doses, 0,25, 0,5, 1 e 2 litros por hectare, com e sem uso de cobre. Então, nós utilizamos para cada dosagem o uso do cobre e a dosagem sem uso do cobre. E esse cobre estava numa dosagem de 0,15 litros por hectare. Também foi feito o uso de um fungicida de controle biológico, controle químico, desculpe, que era composto por carboxamida, estrobiurina e triazolidiana. Aqui nós temos uma escala diagramática que nós usamos para avaliar qual que é a severidade da doença. Então, da esquerda para a direita, nós vemos a folha menos atacada, com severidade de ataque menor do que a folha direita, número 6. Então, à medida que a doença vai progredindo, ela vai atacando a folha como um todo, e, como nós sabemos, a folha é o órgão responsável pela captação de luz, que vai gerar fotoassimilados depois, que serão utilizados na produção dos grãos, que, na lavoura de soja, é o objetivo final, a produção de grãos. E esses, posteriormente, vão ser usados para a produção de demais produtos oriundos da soja. Mas, para fim de lavoura, o objetivo é produzir grãos. Então, à medida que a doença ataca essa área foliar, então essas manchas pretas que estão aí são a progressão do fungo na folha. À medida que ela ataca, a área para a realização de fotossíntese vai reduzindo cada vez mais.
e reduzindo isso reduz o fotossimilado, que vai gerar grãos menores, gerando queda na produção, queda na qualidade dos grãos e, por consequência, perda econômica da lavoura. Dependendo da severidade do ataque da doença, até perda total da lavoura. Quais foram os resultados que nós obtivemos desse trabalho? Nós vimos que não houve influência significativa entre as interações, tá? E o fungicida que nós usamos como controle biológico, de maneira isolada, ele controlou a doença na parte do terço médio da planta. Já o cobre, ele tem influência não só nessa região, mas também na parte inferior, no terço inferior, que é a região mais próxima ao solo, e também na massa de 1.000 grãos. Então, aqui tem um gráfico, que vamos apresentar ele, e esse gráfico, ele está relacionando a área abaixo da curva de progressão da doença do terço médio com as doses do fungicida biológico, o gráfico da esquerda. Então, nós vemos aí que a área abaixo da curva de progressão da doença, ela indica qual que é o grau de severidade que essa doença está atacando a lavoura, qual que é a severidade dessa doença. E na dose zero, essa taxa é muito elevada quando comparada às demais doses. E à medida que a dose vai aumentando do fungicida de controle biológico, menor vai ficando essa severidade da doença, essa área abaixo da curva de produção da doença, tá? Então, isso nos indica que, com o uso das dosagens de fungicida, houve o controle nesse terço médio. E o gráfico da direita, o gráfico B, ele está mostrando para nós qual que foi a relação da área abaixo da curva de progressão da doença com o uso de cobre e sem o uso de cobre. Nós podemos ver que essa área foi menor com o uso de cobre. Então, a doença atacou menos, teve uma severidade menor na nossa lavoura, utilizando o cobre, junto também com o controle biológico, claro. Então, disso nós temos que a eficiência de tal método de controle. E disso, quais foram as conclusões que nós tiramos? Que é possível utilizar técnicas alternativas àquelas convencionais que vêm sendo utilizadas e que, de certa forma, vêm gerando a pressão de seleção, fazendo com que o fungo causador da doença crie a resistência a esses controles convencionais. E tanto bacilos quanto o cobre, tanto o fungicida de controle biológico quanto a utilização do cobre, eles apresentam controle da ferrugem da soja. Então, o que você tem que fazer posteriormente? Uma indicação, fazer trabalhos que nos diga e que confirme os resultados claros alcançados e que estude melhor a relação do cobre com o fungicida e a dose ideal para controle dessa doença. Essas foram as referências que nós utilizamos para escrever esse trabalho e fazer a apresentação. Deixo aqui o meu muito obrigado ao IFTM Campus Uberaba pelo apoio na realização do experimento e deixo aqui também o meu contato e do meu professor orientador. Agradeço a todos pela atenção e qualquer coisa estou à disposição para responder dúvidas. Muito obrigado.